Descubra o significado da parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, também conhecida como parábola do joio ou parábola do trigo, é uma das parábolas contadas por Jesus que aparece apenas em um evangelho do Novo Testamento, Mateus 13, 24 a 30. A história fala sobre a existência do mal no meio do bem e a separação definitiva entre eles. Durante o juízo final, os anjos vão separar os filhos do maligno joio ou ervas daninhas, dos filhos do reino trigo. A parábola aparece em seguida da parábola do semeador e precede a parábola do grão de mostarda. Descubra o significado e aplicação da parábola do joio e do trigo. Parábola do joio e do trigo. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Queres, então, que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda aqui, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Mateus 13, 24 a 30. O contexto da parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo foi pronunciada por Jesus em um certo dia, no qual ele saiu de casa e sentou-se à beira do mar da Galileia. Nessa ocasião, uma grande multidão se reuniu em torno dele. Então, Jesus subiu em um barco e a multidão ficou de pé na praia, ouvindo suas lições. Neste mesmo dia, Jesus contou uma série de 7 parábolas sobre o reino dos céus. 4 parábolas foram contadas diante a multidão: o semeador, o joio do trigo, o grão de mostarda e o fermento. Mateus 13, 1 a 36. Enquanto as 3 últimas parábolas foram ditas exclusivamente para seus discípulos: o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede. Mateus 13, 2.36-53. A parábola do joio e do trigo, provavelmente, foi contada em seguida da parábola do semeador. As duas possuem um contexto semelhante. Elas usam a agricultura como pano de fundo, falam sobre um semeador, uma lavoura e o plantio de sementes. Porém, elas também têm significativas diferenças. Na parábola do semeador, apenas um tipo de semente é plantada, a semente boa. A mensagem da parábola ressalta a forma como a boa semente é recebida em diferentes solos. Enquanto na parábola do joio e do trigo, existem 2 tipos de sementes, a boa e a ruim. Portanto, nesta última, a ênfase é colocada no semeador, principalmente na forma como ele trata a realidade de uma semente ruim ter sido plantada junto com uma boa. Existem diversas passagens bíblicas ligadas à agricultura, pois era um contexto muito presente na vida daquela época. A explicação da parábola do joio e do trigo. Os discípulos não haviam entendido o sentido da parábola. Após Jesus se despedir da multidão, concedeu a explicação da parábola aos seus discípulos. Ele disse que o homem que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele próprio. É importante ressaltar que o título Filho do Homem é a autodesignação mais utilizada por Jesus. Trata-se de um título significativo, que aponta ao mesmo tempo para sua plena humanidade e para sua plena divindade. O campo citado na parábola simboliza o mundo. A boa semente representa os filhos do reino, enquanto o joio representa os filhos do maligno. Portanto, o inimigo que semeou o joio é o diabo. Por fim, a ceifa representa a consumação dos séculos e os ceifeiros simbolizam os anjos. No dia final, os anjos a serviço do Senhor, assim como os ceifeiros, vão tirar do reino o joio, tudo aquilo que foi semeado pelo diabo. Os ímpios, aqueles que praticam o mal, são motivos de tropeço. Eles vão ser lançados na fornalha ardente, onde terá choro e ranger de dentes.
Por outro lado, a boa semente, os justos, vão brilhar como o sol no reino de Deus. Mateus 13:36-43. As diferenças entre o joio e o trigo. O principal objetivo de Jesus era expressar ideias de semelhança e contraste, por isso o uso das duas sementes. O joio é uma erva horrível, chamada cientificamente de Lorium tremulentum. Trata-se de uma praga, relativamente comum em lavouras de trigo. Enquanto está em seus primeiros estágios, em forma de folhas, parece muito com o trigo, o que torna difícil retirá-la sem danificar o trigo. O joio pode hospedar um fungo que produz toxinas venenosas, que causam graves efeitos caso sejam consumidas por humanos e animais. Enquanto isso, o trigo é a base de diversos alimentos. Quando o joio e o trigo amadurecem, as semelhanças acabam. No dia da colheita, nenhum ceifeiro confunde o joio com o trigo. Qual o significado da parábola do joio e do trigo? A parábola se refere ao caráter heterogêneo atual do reino, além de destacar sua consumação futura em pureza e esplendor. Em uma lavoura, as boas plantas e as indesejadas crescem juntas. Isso também acontece no reino de Deus. A rigorosa limpeza a que são submetidos a lavoura e o reino, ocorre no dia da ceifa. Nessa ocasião, os ceifeiros separam o resultado da boa semente da praga que está no meio dela. O significado da parábola aponta para a existência do mal entre o bem no reino. Em determinadas fases, o mal se alastra de uma maneira tão sorrateira, que é praticamente impossível diferenciá-lo. Além disso, o significado da história revela que no fim, o Filho do Homem cuidará, a partir de seus anjos, de separar os bons dos maus. Neste dia, os ímpios serão retirados do meio dos redimidos. Os filhos do maligno são facilmente identificados entre os filhos de Deus e serão lançados no lugar de tormento. Aqueles que forem fiéis, vão garantir a bem-aventurança eterna. Eles ficarão por toda a eternidade ao lado do Senhor. Estes não brotaram como uma erva daninha, mas foram plantados pelas mãos do grande semeador. Apesar de muitas vezes precisarem dividir a lavoura do joio, o celeiro daquele que os plantou está reservado para recebê-los. A principal lição da parábola do joio e do trigo está ligada à virtude da paciência. A ordem que diz para deixar que o joio cresça em meio ao trigo fala exatamente sobre isso. Gratidão por ter assistido. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe e subscreva o canal para receber notificações acerca de novos vídeos. Namastê.